E agora, né, chega o momento tão esperado, acolhemos com alegria o palestrante convidado, o professor Hugo Lemos, né, que é graduado em Matemática e Física pela UES, pós-graduado em Gestão Escolar e Matemática pela FAC, líder coach pela Febracis, agenciador cultural pelo SENAC e tem uma ampla experiência em gestão de pessoas e administração escolar. Então, seja bem-vindo, professor Hugo, agora é com você, estaremos aqui atentos para aprender mais e mais. Um abençoado momento, abençoada palestra. Então, bom dia a todos, bom dia a todas. É uma alegria muito grande estar aqui nesse momento. Eu queria agradecer a Deus, primeiramente, ao dom da vida de todos nós, né? A vida que hoje está sendo colocado aí como nosso maior bem, realmente amanhecer cada dia hoje, diante de tudo que nós estamos vivendo, é a maior graça que nós temos hoje. E, assim, agradecer a Sandra e a Aurilene pela secretaria, toda a equipe, pelo convite, para a gente estar aqui, não numa palestra, digamos assim, mas hoje nós estamos precisando de momentos de partilha, de compartilhar experiências, porque nós estamos enfrentando algo que nunca enfrentamos, algo novo, né, algo diferente, que está mexendo não só com o nosso lado profissional, que nós estamos vendo aqui, nesse momento, nosso lado profissional, mas nós também estamos vendo, está mexendo com todo o nosso lado pessoal, e mexendo com a vida das pessoas como um todo. Então, é um grande desafio, uma grande responsabilidade estar aqui hoje, provocando essas reflexões. Eu queria hoje que a gente provocasse eu queria provocar essas reflexões, porque diante do cenário que nós vivemos, nós tivemos que reaprender muitas coisas, e não existe hoje quem sabe tudo, nem mesmo a medicina que está lidando aí com vírus, a gente vê essa briga ideológica que existe hoje na nossa sociedade, um diz que uma coisa funciona, o outro diz que não, um diz que é para fazer isso, outro diz que não, tem hora que a gente fica perdido no meio do tempo, no meio desse tiroteio, ficamos nós, o povo, né, muitas vezes, a esperar uma orientação, a esperar o que fazer, e alimentando muitas vezes as nossas inseguranças, os nossos medos, que é muito normal e é muito próprio desse momento. Então, é um momento que eu espero que seja rico nesse compartilhamento. Eu venho aqui tentar provocar a partir de mim mesmo, porque a cada dia nós temos uma nova oportunidade para rever, para se reinventar, para fazer diferente do que foi feito ontem, e assim a gente tentar superar todos esses desafios que a vida já não estava fácil, né? A vida já não era fácil, a vida já era uma grande luta, e agora a gente mudou a luta, mas continuamos guerreando, continuamos nessa luta diária. Então, eu gostaria de iniciar a nossa apresentação, né, e reforçar esse agradecimento a Sandra e a todos vocês, que nesse momento, se eu não me engano, são 200 pessoas. Que responsabilidade, né, Aurilene e Sandra? Vocês me deram essa manhã falar para 200 pessoas, né, mas é um privilégio entrar na casa de vocês agora, a maioria está em casa, é um privilégio entrar, quem sabe, provocar o coração e a mente de cada um. E vamos começar para a gente, a nossa apresentação, para a gente seguir esse caminho dessa reflexão, tá certo? Então, assim, o tema, nós estamos no circuito de gestão, o tema proposto para o circuito é pensar, planejar e superar juntos os desafios do ensino remoto. E é justamente isso, talvez seja a grande questão da sociedade de hoje. E eu vejo que nossa sociedade, ela perdeu uma grande oportunidade, está perdendo uma grande oportunidade de se unir, principalmente o nosso país. O nosso país, ele nunca passou por uma situação como essa, ele nunca passou por uma situação de guerra, ele nunca passou uma situação em que a gente tivesse que se juntar, esquecer um pouco os lados, esquecer um pouco, talvez, uma ideologia, esquecer um pouco
partidos políticos, esquecer de que lado eu estou, mas pensar como um todo, pensar todos juntos quais soluções nós teríamos, porque, lógico, nós temos uma sociedade extremamente diversa, então, uns defendem que a gente tem que voltar com segurança e tem que ter atividade, outros defendem que a gente tem que só voltar depois de uma vacina, outros defendem, enfim, existem diversas defesas, diversas teorias de defesas, e eu não vi e não vejo na nossa sociedade as pessoas sentarem numa mesa ou sentar numa conferência como essa e dizer, vamos juntos, pega aqui o que você pensa, pega o que você pensa diferente de mim, mas vamos tentar aqui pegar o pensamento de cada um e vamos tentar juntos sair dessa crise. Quem defende a vida, existe uma ala ideológica que defende a vida, existe uma ala ideológica que defende a pandemia, e assim, a economia, e pensam diferentes, agem diferentes, estão gerando um grande conflito, ao invés de sentar e fazer junto, o que nós estamos fazendo aqui. Por isso eu queria parabenizar a Secretaria por ter esse tema, porque nós só vamos, de qualquer forma, superar isso, superar o que nós estamos vivendo, superar essa dificuldade, se nós estivermos juntos, se nós falarmos a mesma língua, se nós falarmos o mesmo pensamento, tivermos o mesmo objetivo. Precisamos agora, mais do que nunca, nos vermos como um só, que o meu problema está sendo o problema do outro, que a minha aflição está sendo a aflição do outro, que o meu medo também está sendo o medo do outro. Porque o que nós vemos, e ontem até na minha página eu partilhei, uns preocupados com os hospitais, enquanto outros estão em banhos, estão em festas, estão em isso, aquilo, outro, como se o problema do outro não fosse o meu problema. Como se o problema do outro não fosse o que eu esteve... E muito pior, eu posso chegar a ter aquele problema que a pessoa está passando. Não se vê e falta muita empatia naquilo que a gente está vivendo. Então, é preciso que nós estejamos juntos, porque já está difícil, já é difícil, nada está fácil no momento, em todos os aspectos. Se a gente for olhar, nós estamos enfrentando dificuldades em todas as áreas que nós estamos pensando, seja na área da saúde, sempre a gente tem um parente que está doente, um amigo que está doente, seja na área econômica, tem um amigo que está precisando de ajuda, tem uma pessoa próxima que está precisando de ajuda, às vezes nós mesmos estamos precisando de ajuda, enfim, nós estamos vivendo problemas semelhantes. Algumas pessoas dizem, estamos nos mesmos barcos, pode até estarmos no mesmo barco, mas as ferramentas para sair são diferentes, e aí precisa nós nos juntarmos para poder sairmos melhor de toda essa situação. E nós vamos sair, com certeza. Agora, como nós vamos sair é a grande questão. E aí eu trago para a gente pensar um pouco que a educação é uma escolha daqueles que têm o desejo de deixar sua marca no mundo para que ele seja melhor. A educação, gente, ela é uma escolha nossa. A educação ela é uma escolha nossa bem antes de uma pandemia. A educação é uma escolha nossa bem antes de qualquer situação que existe. Nós escolhemos ser educadores. Às vezes não escolhemos. Eu, por exemplo, eu fui começar a dar aula com 17 anos. Eu já tenho 25 anos já que estou dentro de sala de aula, porque eu não saí da sala de aula. Estou como coordenador no SESC, no Nossa Senhora do Rosário, mas eu tenho sempre 2 a 3 aulas por semana na sala, porque eu não quero perder, eu não desejo perder o feeling do professor. Às vezes a gente perde, e eu preciso, quando eu estou dentro da sala de aula, e o professor me fala de um problema, eu me identifico melhor, porque eu ainda estou dentro da sala de aula. É um grande desafio. É um grande desafio estar dentro da sala de aula, estar no cargo de gestão, porque nós sabemos o que a gestão tanto pesa, mas até hoje deu para fazer, muito tropeço, mas enquanto eu puder estar dentro da sala de aula, eu vou estar, porque eu preciso sempre lembrar que eu sou educador. A nossa função principal é ser educador. E, como eu dizia, não foi uma escolha eu estar na educação, mas eu me encontrei na educação. Eu comecei a dar aula porque, vamos ali dar uma aulinha, vamos ali falar... Começava assim, né? Às vezes a gente começa, não tinha emprego, então vamos dar aula.
e me encontrei na educação, e me achei na educação, e a partir daquele momento a educação passou a ser uma escolha. E quando a gente tem a educação como escolha, a gente enfrenta, independente de qualquer coisa, a gente enfrenta qualquer situação, mesmo que seja a pandemia. Nós já vimos enfrentando, a educação já vinha enfrentando diversos problemas. As nossas dificuldades, elas já existiam, mesmo antes da pandemia. Chegar até o aluno, chegar ao pai de família, chegar à família, trazer a família para a escola, o acompanhamento familiar, a forma como trabalhar, os desafios da educação de muitas vezes não ter o material, de não ter o acesso, isso vem antes da pandemia, isso vem antes de tudo. E nós fizemos essa escolha. Fizemos essa escolha para quê? Porque a gente deseja, não é mudar o mundo, não existe mudar o mundo, gente, porque o mundo está em constante mudança. O mundo de um ano para cá, de março do ano passado para cá, ele mudou totalmente. O mundo está em constante mudança. Mas a gente deseja mudar o mundo de alguém. Seja o Diogo, esse menino maravilhoso que fez esse cordel, que tenho certeza que a diretora, a secretária, a professora dele do Jardim 1, Infantil 1, desculpa, gente, às vezes eu me reporto a tempos antigos, do Infantil 1, do Infantil 2, Infantil 3, da alfabetização, que é o primeiro ano, do segundo ano, todos esses professores que passaram e viram o Diogo agora, se orgulharam dele, porque a gente contribui, e está no nosso papel, contribuir para a mudança do mundo de alguém, não é mudar o mundo. A gente quer e a gente deseja mudar o mundo das pessoas que estão ao redor, porque o mundo, como eu disse, ele está em constante mudança. Então, nós precisamos, né, nós enquanto professores, nós desejamos essa mudança, por isso que a gente tanto acredita. O professor muitas vezes não tem as condições necessárias, não tem um salário ideal, não tem a sala de aula ideal, muitas vezes tem uma sala que dá muito trabalho, mas ele não desiste. Ele não desiste porque ele tem esse desejo dentro do coração. E eu tenho certeza disso, que todos nós aqui temos esse desejo. Então, algumas vezes a gente desanima, mas esse desejo acaba sendo maior do que isso. E aí vem um vírus que é do tamanho da espessura de 1000 vezes menor que a espessura de um cabelo, uma coisa muito pequena, muito minúscula, e foi capaz de mudar tudo, de mudar todo mundo. Mudou a economia, mudou a forma da gente se divertir, mudou a forma da gente sair, mudou as relações de empresas, mudou as relações trabalhistas, mudou relações amorosas, por que não dizer, relações familiares, mudou a forma da gente viver, mudou a forma da gente olhar o mundo, né? Nos trouxe muitas coisas, como eu acabei de falar, nos trouxe medos, nos trouxe incertezas, nos trouxe muita coisa. Então, um vírus de um tamanho significante foi capaz de mexer com a vida de tanta gente, né? De tantas pessoas, mudando o mundo inteiro. E aí, em março do ano passado, com essa chegada desse vírus, a gente, 18 de março de março do ano passado, a gente só teve a orientação, digamos, mas a orientação fecha a escola. E algo que era vivo dentro da sociedade, eu lembro demais, olha, gente, não é verdade, eu falo aqui para os educadores, quando as pessoas queriam público num evento deles, eu quero que chama a escola, vai fazer uma passeata no meio da rua, tira as escolas, não dá ninguém. Vai fazer uma campanha, tira as escolas, não dá ninguém. Então a escola, ela era o grande centro e a grande concentração, não só de pessoas, mas de ideias, de sentimentos, de campanhas. A escola é um grande polo irradiador de muitas coisas dentro da sociedade. A escola, muitas vezes, é a referência de um bairro. Em um distrito, eu estou falando aqui para pessoas no distrito, a escola é um grande centro. Na escola é que acontece tudo. Acontece o aniversário, acontece muitas vezes a campanha de vacina, quando o distrito não tem um posto de saúde, a escola acontece, a distribuição de tal coisa vai ser onde? Na escola, o encontro de que vai ser onde? No pátio da escola. Eu vi agora essa semana
campanhas de doação de sangue, onde é que vai acontecer? Na escola. Então, a escola, gente, é um grande pulsar vivo, é o grande coração do bairro, de uma sociedade, e essa escola, naquele momento, fechou. A escola não é apenas um momento de aglomeração de pessoas, vou voltar à ideia, dizer a ideia novamente, mas é um juntar de pessoas, de sentimentos, de almas, de objetivos. Amigos gestores e amigos professores que, porventura, estão indo à escola esse período, qual o sentimento que tem quando você vai à escola? Qual o sentimento que você tem quando você vê a escola fechada? A escola, ela não são aquelas paredes, a escola não é aquele prédio, a escola são as pessoas que estão dentro dela. Então, a escola fechou o prédio, mas não a escola em si foi fechada. Né? Vivemos as incertezas e os medos. Naquele momento, a gente não sabia o que ia acontecer. No momento que fechou a escola, a gente pensou, eu acho que vai durar 3 meses, aí em agosto nós estamos voltando. E todo mundo achava isso. Olha, eu falei agora há pouco que nós vivemos uma situação totalmente nova. Nosso país não tinha ideia do que nós estávamos passando. Nosso país não tinha ideia. O Brasil não tinha ideia do que a gente ia viver, do que a gente estava vivendo. Você achava que em agosto voltava as festas, voltava a escola, voltava as aulas. E a gente ficava, né, achando isso. Só que a gente acabou, nessas incertezas, não recebendo um manual de instrução. A gente acabou achando que volta em agosto, achando que voltava daqui a pouco, como é que ia ser, como é que não ia ser. Aí começou a sair o quê? Começou a sair, porque a priori nós paramos. Não, a escola está parada. Isso volta mais ou menos de março. Quando foi mais ou menos para abril, mais ou menos, comecinho de abril para maio, não, a gente tem que continuar de forma remota. E aí começou a surgir sugestões. Vinham apenas sugestões. Você pode fazer assim, você pode fazer assado, você pode fazer de um jeito, você pode ir pelo WhatsApp. Olha, existe o Google Meet. Alguém ouviu falar em Google Meet antes da pandemia? Existe o Google Class. Existe o Zoom. Eu lembro que o Zoom foi uma grande explosão, não foi, gente? O Zoom isso, o Zoom aquilo, aí sai uma reportagem. Não entre no Zoom, porque o Zoom, ele não... os seus dados pessoais não são seguros. Eu acredito que está todo mundo lembrando disso aí. Só haviam sugestões. Você pode fazer isso, aquilo, e muitos de nós botou a mão na cabeça e disse, o que é que eu vou fazer? Foi um Deus nos acuda. Como eu vou fazer? Muitos professores não tinham intimidade com o computador. Muitas vezes, professores de digitar, de fazer, a gente não tinha isso, né? E essas incertezas vinham a cada 15 dias, porque a gente ficava à espera de quê? À espera de pareceres e à espera de decretos. A cada 15 dias sai um novo decreto. Vai voltar e não vai, e a gente com aquela ansiedade. Só que a gente começou a perceber, quando chegou no mês de agosto, que isso não ia voltar tão cedo. A gente começou a perceber que não ia voltar. E a gente foi aprendendo a pandemia dentro da pandemia. A gente foi aprendendo que não ia demorar, que não ia ser de uma vez. A gente entendeu, em agosto não dá para voltar, e foi em setembro, e saindo decretos, e pareceres do MEC, pareceres do Conselho de Educação, e a gente vivendo todas essas incertezas. E aí foi preciso, né, como eu acabei de falar, foi necessário migrar do analógico para o digital. A gente teve que migrar do analógico para o digital, algo que já vinha acontecendo. Muitas vezes, quantos de nós fomos a congressos, quantos de nós fomos a seminários, palestras, assistimos programas em que a educação era convidada a ir para o digital. Só que mesmo antes da pandemia, professores resistiam. Não, isso aí é muito bonito, isso aí é muito legal, mas isso aí não dá certo na minha sala. Não, isso aí não dá certo. Vamos pensar antes da pandemia, né? Antes da pandemia. A gente tinha uma grande resistência, eu digo nós todos, quanto professores, a mudar a metodologia,
a usar até técnicas novas, esse movimento, esses apps, esses sites, por exemplo, Google Class, Google Meet, que é o que mais a gente usa, eles já existiam antes da pandemia, eles passaram a ser usados, né? A gente passou a usar, porque existia uma grande resistência. E por quê? Eu entendo o professor que resistia, porque a gente só pode ensinar, pessoal, aquilo que a gente aprende. Aquilo que a gente não aprende, aquilo que a gente não sabe, e a gente não aprendeu desse jeito, nós não aprendemos. Nós não aprendemos dessa forma, nós não aprendemos a gente não aprendeu desse método. Os nossos alunos, as nossas crianças, elas crescem, né? Elas crescem nesse meio, elas já andam nesse meio. Você pega uma criança com 2 anos de idade, você pega uma criança com menos de 2 anos, ela já pega o smartphone, ela já abre o que ela quer. O dedinho já vai guiado. Parece que nasce com um gene, houve uma mutação genética, ele já tem aqui dentro da cabeça dele. Enquanto eu uso um termo há algum tempo, olha, eu uso esse termo já há uns 10 anos. Nós somos como, muitas vezes, nós mais adultos, a nossa geração X e Y, somos essa geração um pouco mais de 1970, né, de 80 para trás, digamos assim, de 80 e poucos para trás, a gente teve que aprender esse mundo, nós entramos nesse mundo. Então, um termo que eu chamo, somos emigrantes digitais. Nós emigramos, nós vivíamos num mundo totalmente analógico, nós vivíamos num mundo em que a gente tinha que fazer, a gente vivia num mundo em que a gente não tinha esse acesso ao conhecimento, a gente tinha um mundo onde o acesso ao conhecimento, ele era voltado para onde? Era voltado para um livro, o livro é o detentor de tudo. Hoje, o detentor de tudo está na palma da mão. O livro está aqui dentro, o conhecimento está aqui dentro. Então, essa resistência do professor, muitas vezes, de antes da pandemia, né, não se abria a isso, a fazer um PowerPoint. E olha que PowerPoint, se a gente olhar hoje, é a coisa mais simples que tem, diante de tudo. Gravar um vídeo, né, meus amigos? Queridos educadores que gravam vídeo. Eu já gravava não para a escola, mas para outras coisas, para meus canais, para isso, aquilo, outro. E dá um trabalho danado. Lá em casa, eu lembro que quando a gente começou a fazer, e a gente se portando e eu ajudando a Rose, que deve estar aí ao vivo, né? E ajudando, e eu mostrando a ela esse novo mundo, disse, olha, isso aqui é assim, nós vamos fazer assado e tudo. E aí, eu percebendo, como muitos educadores, percebendo o quanto é trabalhoso, o quanto dá trabalho, muitas vezes, gravar um vídeo, editar, gravar é até fácil, agora editar, fazer e acontecer que é diferente, né? E quando o professor não tinha a necessidade de fazer isso, ele resistia. Ele não se abria muito às novas tecnologias, ele não se abria muito a fazer diferente, né? Fazer de uma outra forma. Então, eu entendo por quê? Porque nós não aprendemos. E aí a educação foi conduzida, mas eu acho que foi empurrada. Eu não queria usar o termo empurrada, fiquei procurando um termo ontem, usei conduzida, mas eu acho que foi um empurrão. A gente estava aqui, a educação, e ela foi empurrada para o web, para a internet. Ela foi e hoje tem gente ainda com dor nas costas, né, desse empurrão que levou. Porque a gente teve que fazer. E aí aquela resistência passou a deixar de existir, né? Ainda existindo, mas de forma menor, porque foi o jeito. É o jeito fazer dessa forma, é o jeito fazer desse jeito. A gente não tinha outra solução, senão usar o web para chegar no nosso aluno. E aqui eu não estou nem levando em consideração toda a dificuldade, a outra dificuldade, o aluno ter acesso, o aluno não chegar, a internet não chegar até o aluno não ter uma estrutura familiar em casa que possibilite, porque também foi outra realidade, gente. O aluno, muitas vezes, ele tem um acesso, ele tinha coisa, mas ele tinha pais que não entendiam. Quantos alunos me relataram, dizendo, pô, eu não tenho como, né? Alunos meus dizendo, tá ruim porque eu estou aqui em casa, a mãe pensa que eu não estou estudando, aí chama para lavar o vasilha, chama para segurar o menino. Em casa, nós temos milhares de distrações, nós mesmos. O home office é um trabalho extremamente difícil, porque as distrações em casa
são gigantes. Você tem que ter um local para você dizer aqui, ó, eu estou trabalhando. Muitas vezes eu tive que me levantar, logo no começo do home office, eu me levantava, tomava um banho e vestia a roupa, tênis, calça, para minha mente entender que eu estava trabalhando, que eu ia trabalhar. Porque em casa as distrações são... A cama chama, né, gente? Coisa boa é a gente estar na cama, Netflix, né? E a gente tinha que entender que estava trabalhando naquele momento. E aí a gente teve que, nessa condução, a gente teve que viver mais ou menos essa realidade aqui. Então, deu para ouvir? Nós não ouvimos, mas... Não ouvi, mas ele era legendado, né? Isso, deu para entender. Deu para pegar. É um vídeo que tem um avião, certo? Aí são os problemas, às vezes, ainda que a gente apanha, né? É um vídeo que tem um avião que está sendo construído em movimento. E esse vídeo me tocou muito. Eu trago aqui para vocês, porque esse vídeo me tocou demais. Me tocou... porque a gente estava vendo isso, né? A gente estava vendo justamente vendo a educação, transformando a educação, mudando a nossa perspectiva, mudando a nossa metodologia, mudando os nossos objetivos, tendo que estudar ao mesmo tempo, aprender. Muita coisa eu aprendi, mesmo eu já estando nesse mundo antes da tecnologia, do PowerPoint, do computador, de tudo, mas muita coisa. Naquele momento eu tomei uma decisão. E eu disse, nós vamos passar por uma crise, nós vamos passar por um momento difícil, então eu tenho que aprender, porque a crise vai passar. Ela pode demorar o que demorar, gente, mas ela vai passar. Não importa, a crise ela vai passar. E eu, naquele momento, me veio o sentimento de eu estar preparado. E aí eu comecei a fazer cursos de novos aplicativos, de novas coisas, até porque, como eu estou na gestão, eu disse, eu preciso ensinar novas possibilidades aos meus professores, eu preciso oportunizar aos meus professores, compartilhar com eles novos conhecimentos, compartilhar com os amigos, que são colegas, olha, tem esse app, tem essa coisa nova, tem isso, aquilo, outro, e a gente teve que fazer um grande trabalho, e eu até, inclusive, o ano passado mesmo, eu já estava com esse sentimento de aplaudir os professores, de dizer aos professores o quanto ali, eu, enquanto educador, estava orgulhoso de ver os educadores não fazer a educação parar, de todo jeito, a gente viu muita coisa, a gente viu todo tipo de vídeo, às vezes bem editado, às vezes não, mas vídeo de um aplicativo mais sofisticado, de outro não, uma aula apresentada de uma forma, a outra apresentada de outra, de um jeito legal, o outro ainda apanhando um pouco e fazendo e acontecendo, mas o que a gente viu ali foi muita vontade de fazer diferente, vontade de fazer, vontade de não deixar a educação parar, a preocupação com o aluno, professor fazendo de tudo, indo deixar tarefa na casa do aluno, preocupado. Esse desejo que eu falei no início, eu vi esse desejo nos nossos educadores. Eu queria parafrasear aqui Celso Vasconcelos, que ele dizia que tem professor que está sendo muito bem pago, né? Tem professor que é muito bem pago, e tem professor que não, e é uma grande minoria, que muitas vezes não está envolvido com o processo, então ali está sendo bem pago, porque não está envolvido. Agora tem professor que está ganhando pouco, é aquele professor que dá esse além, dá o a mais, faz além da sua obrigação, que está fazendo educação, não pela preocupação
com o conteúdo em si, mas está preocupado com o aluno, com que ele aprenda. Ele está preocupado com todo o entorno do aluno e mudar esse mundo do aluno, que eu tanto falei nesse momento. E foi lindo de ver. Eu me orgulho demais em tudo que a educação conseguiu se transformar do ano passado para cá. Eu digo porque eu acompanho o Colégio Nossa Senhora do Rosário, no lado particular, que muitas vezes o aluno tem um pouco mais de condição, a escola pôde investir de uma forma mais direta, e eu vi também, por estar lá em casa, a escola pública, por ter a vivência da Escola Maria Carneiro, e eu tenho certeza que é de todas as outras escolas, porque eu vi a preocupação de cada gestor, estou dizendo apenas porque eu vi a preocupação da chegada do aluno na tarefa, de ir bem feito, de levar, de acontecer, de acompanhar, de estar presente. E a gente teve que fazer tudo isso sem a educação parar. Porque no ano passado, lembrem, nós tivemos nossas semanas pedagógicas em janeiro, planejamos, e aquelas semanas pedagógicas que nós planejamos o ano todo, elas foram todas por água abaixo. Nós não paramos uma semana pedagógica para repensar a educação na pandemia. Não, nós fomos fazendo, a educação andando, uma coisa deu certo, a outra não deu, e a gente foi fazendo e foi acontecendo. E isso é motivo, eu faço esse parêntese agora, de você se orgulhar, de você bater no peito e se orgulhar do trabalho que você fez. Porque nós conseguimos transformar a educação, que muitas vezes a transformação na educação levavam décadas. Quantos anos se precisou para os professores abraçarem a ideia de um ensino diferenciado, de um ensino diferente, que existiam novas ferramentas a se abrir, e nós conseguimos fazer isso em menos de um ano. Então, esse vídeo, ele me toca demais, ele me toca muito, eu espero que tenha tocado alguns de vocês, porque eu me senti assim, transformando a educação com ela andando, né, com ela indo. Então, e aí a gente pergunta, aí a gente vai outra situação, né? E dá certo, e deu certo. E eu não queria entrar agora, porque talvez a gente precisaria, Sandra, Lorene, a todos, a gente precisaria de um dia inteiro para ver o que é que deu certo e não deu certo, e com certeza isso vai ser pauta de semanas pedagógicas futuras, de encontros, o que está dando certo, o que não deu, apesar dessa avaliação nós estamos fazendo cotidianamente. Mas o fato é que melhor, que é uma frase do professor Mota, que ele diz, melhor que nenhuma educação é alguma educação. Como é que ficaria, muitas vezes, a gente teve uma grande resistência. Teve alunos que diziam assim, não, quando for em agosto eu volto, porque eu não me dou com essa educação. E o aluno ficava... e o grande questionamento era isso, olha, é melhor ele estar ali com aula online, vendo alguma coisa, do que esse aluno não fazer nada. E tiveram pais que naquele momento até apoiaram. Não, quando voltar, ele volta. Só que, como eu disse, a partir do processo, nós percebemos, veio agosto, não, vai demorar, vai até o final do ano, e a gente percebeu que isso ia demorar, e a partir daí a gente teve menos resistência ao remoto. Por quê? Porque as pessoas passaram a entender que o remoto era a única alternativa naquele momento. Aí foi preciso deixar de resistir a isso, que a gente deveria aprender dessa forma. Eu mesmo tive alunos que disseram, não, quando em agosto voltar, eu recupero as minhas notas, né? E assim a gente foi percebendo. Então, guarde isso aí. Melhor que nenhuma educação é alguma educação. E muitas vezes tem coisas que a gente aprende na internet. Quantos de nós dizem assim, eu queria aprender tal coisa? Vai lá e tem um tutorial no YouTube, tem um curso online para fazer, e a gente passou a perceber que realmente as ferramentas digitais são ferramentas de aprendizagem. E naquela época, né, no ano passado, a gente foi um ensino remoto emergencial, porque foi de uma vez. A gente teve, como eu disse, a gente foi empurrado, a gente foi conduzido para a web, só que o ensino remoto emergencial foi naquele momento. Esse ano, a gente percebendo que a gente não ia voltar, o ensino remoto deixa de ser emergencial e passa a ser um ensino remoto intencional, ou seja, e cuidado, gente, não é um EAD, tá? Nós temos uma autorização até o final do ano, que eu acredito que o MEC vai prorrogar essa autorização para o próximo ano, porque a gente está vendo que vai haver uma demora ainda, voltar, digamos, as coisas a mais ou menos como era antes, tá? E hoje ele é intencional, ou seja, nós tivemos um ano para aprender, para organizar,
Nós tivemos um bom tempo, e hoje ele não é mais uma coisa emergente, é uma coisa intencional. O aluno, porque preste atenção, também não culpo o aluno, não, como eu disse, eu não culpo o professor pela resistência, também não culpo o aluno, porque quando você vai a uma faculdade, nós temos aqui diversas faculdades EAD, e você se matricula numa faculdade dessa, o seu coração está disposto a estudar EAD. Nossa educação, não. Nós não tivemos essa opção. Então, essa resistência do primeiro ano foi porque a gente não estava preparado. À medida que o tempo foi passando e a gente foi entendendo que o ensino remoto ia demorar muito tempo, as pessoas passaram, os alunos, os pais, a aceitar mais o ensino remoto. E aí, este ano, a gente já começa esse ano se direcionando ao ensino remoto, ou seja, ele não é mais uma emergência, ele é intencional, a gente tem a intenção de promover o ensino remoto. Então, a gente tem que tirar o caráter emergencial, e agora o ensino remoto intencional, e agora com mais conhecimento, e a partir do momento que eu tenho mais conhecimento, mais responsabilidade, mais compromisso com aquilo que nós estamos realizando. E, como eu disse a vocês, muita coisa eu aprendi nesse meio termo, e uma das coisas que eu aprendi foi fazer transmissões. Eu aprendi a fazer transmissão, uma coisa que eu aprendi, e eu faço hoje transmissões da igreja. É uma forma de, também, nesse momento de pandemia, a gente ajudar também, contribuir. E um sacerdote me falou o seguinte, eu achei muito interessante. As transmissões das missas, ou do culto, né, para quem seja evangélico, nos fizeram ver coisas que não víamos. E eu disse, é mesmo, né, padre? Eu achei tão interessante, porque ele disse assim, ele falava assim, olha, eu via que a forma que eu me posicionava no altar, eu olhei a toalha, menino, olha essa, ele falando desse jeito, ele é bem engraçado, olha essa toalha da igreja, como tá velha, não, vou trocar, o jarro que estava assim. Então ele disse, ele me fez perceber que realmente o online fez a gente olhar coisas, fez a gente enxergar coisas que a gente não via. Por exemplo, numa live, vou tirar agora da missa, vou tirar lá só a reflexão do padre. Num show, vamos supor que você vai a um show, um artista que você gosta, Xande de Avião, Gustavo Lima, né, esses shows. Quando você vai a um show, você tem presencial, você está lá no show, né, presencial, o cantor está lá tocando e você às vezes está dançando, você está tomando alguma coisa, sua bebida, para quem gosta, às vezes está conversando aqui com um amigo e curtindo o show. Já uma live, não, você olha o jeito do artista, você olha a ornamentação do palco lá da live, se está legal ou não, você percebe se ele está bem ou não, como é que está o cabelo dele, como é que está isso, aquilo, outro, porque a live, ela faz com que você se concentre ali. Então, isso é bastante interessante, porque se eu trouxer isso, essa reflexão, para a nossa aula, para a nossa realidade, a gente também passou a perceber coisas que não percebíamos nas nossas aulas. A gente passou a perceber coisas que a gente não via, talvez até em nós mesmos, pessoalmente. Às vezes a gente, quando olha um vídeo, menino, Ave Maria, olha como é que estão minhas olheiras, eu tenho que estar assim, tá. A gente acaba percebendo alguma coisa que a gente não percebia. E a gente acaba, muitas vezes, percebendo a forma metodológica e didática também. Eu mesmo me percebi, poxa, isso aqui, eu penso que os alunos estão entendendo, mas tá, não, eu vendo a minha aula mesmo, eu acabo vendo isso. E aí não só nós percebemos, e aí não só nós estamos percebendo, mas também as famílias. Porque a partir do momento em que nós entramos na sala da casa das pessoas, a sala de aula, nossa metodologia, está sendo vista pelas famílias. Porque o pai agora tem que acompanhar a atividade, principalmente nas séries menores, né, que não tem autonomia. Mesmo as séries maiores, por exemplo, a Ana Lídia, minha filha menor, ela faz... ela assistindo aula, muitas vezes, eu e a Rosa, a gente percebe
Qual é o professor que está cobrando? Qual é o professor que está lhe chamando a atenção? Qual é a aula que ela está sendo mais interativa com ela? Muitas vezes eu começo, essa professora aí, Dona Lídia, olha só, ela está, né, se garantindo. O termo é esse mesmo, a gente usa, né, cotidianamente, professor tal. Então, assim, nós acabamos, do jeito que os fiéis, né, vou usar o que o padre falou, os fiéis começaram a perceber coisas na igreja, na missa, rituais, gente. A hora da missa, nessa hora é isso, as pessoas começaram a perceber, a sala de aula começa a ser perceptível porque está em casa. Porque agora é de domínio público, né? Outra realidade também é esse contato direto. Nós agora temos o telefone de todos os pais, de todas as crianças. Nosso WhatsApp, a gente não tem mais pais, né, gente? Vamos dizer assim, vamos fazer um parênteses aqui. Essa questão daquela fala daquele senhor, há uma semana atrás, dizer que professor não está trabalhando, não conhece nada de educação. Porque hoje, os nossos telefones, eles são o meio, o canal de comunicação direto entre pai e o professor, entre o aluno e o professor, e agora a gente está, assim, conectado diretamente. Então, essa realidade nos expôs, né? Nós estamos ali expostos a tudo, né? A todos, e a nossa sala, a gente teve que repensar muitas vezes a prática. E isso foi bom. E isso foi muito bom, tá? Vou até voltar essa tela. Porque, por exemplo, eu digo muito, eu trabalho no médio há mais de 20 anos, e era muito difícil mudar a perspectiva do professor do ensino médio. Quando o Enem mudou, o professor teve que mudar a metodologia, porque a prova de aprovação na faculdade agora, na universidade, era outra. Então, muitas vezes, essa provocação faz com que a gente se desconforte e perceba uma necessidade de mudar alguma coisa, de melhorar alguma coisa, porque nós temos sempre, gente, que mudar alguma coisa. Essa palestra mesmo, agora, que eu estou dando, com certeza, se eu for a gente for ter essa conversa, eu for fazer em outro momento, eu vou melhorar alguma coisa, alguma tela que eu vi que poderia ser melhor, porque faz parte dessa evolução. E aí, o que é que acontece? Tudo é registrado. Eu boto até assim, cuidado com memes, né? Porque tudo é registrado, a gente tem que ter cuidado com o que a gente está falando, a gente tem que se policiar muito mais, com a nossa postura, até não arrumar-se, né? Às vezes a gente vai dar aula, a gente se arruma mais, usa a maquiagem, não faz de qualquer jeito, grava, regrava, desgrava. Um ao vivo desse que eu estou fazendo, o cuidado tem que ser muito maior, porque o cara vai lá e printa a tela e coloca numa rede social, o cara vai lá, faz o meme com a sua fala e coloca isso, aquilo, outro. E aí, gente, vem uma coisa bem importante, e é preciso também se respeitar. Muitas vezes o professor não quer usar a sua imagem. É preciso respeitar também isso, né? Porque não existe apenas a técnica de usar a aula com a imagem do professor. Existe a técnica da mãozinha, que você só faz o cálculo, existe o PowerPoint, existe podcast, em que o professor não aparece. Existem diversas ferramentas para isso, porque muitas vezes são outros problemas que esse momento trouxe. Mas uma coisa que é importante também, esse registro que fica, né? As aulas gravadas, os canais das escolas que estão lá com o material. Gente, vocês daqui a 5, 6, 10 anos vão olhar para esses vídeos, vão dizer assim, poxa, olha só que isso tudo que nós realizamos, né? Olha só, que eu digo porque assim, eu gerencio alguns canais, e tem canais que tem mais de 300 vídeos produzidos, professores. Gente, é muito conhecimento, é muita produção, é muita coisa feita e que vai ficar para a posteridade, para a história, né? Então, é importante também esse registro. Só que também, ao mesmo tempo que a gente teve essa como é que eu posso dizer? Essa realidade de ter o remoto, veio toda uma pressão sobre voltar, porque parte da sociedade também, uma boa parte, acredita que nós devemos voltar, que nós devemos
também, porque, e realmente, o ensino remoto, ele não pode continuar por muito tempo, porque a educação se faz também pelo contato, né? Se faz também por estar ali. Eu não estou aqui para trazer os problemas, né? Mas é horrível também quando você está dando uma aula e você tem um silêncio do aluno, não tem um feedback, não sabe como fazer. Nós que realmente somos professores na vida, às vezes a gente quer estar ali, ó, ir na cadeira e ensinar com a nossa mão, ali dizer, olha, é assim, assado. E a expressão corporal do aluno, muitas vezes, nos fala, a carinha dele diz se ele entendeu ou não, a gente sente isso, né? E por essa pressão por voltar, começa a se falar ensino híbrido. E o que é o ensino híbrido? Né? E se pensa em quê? Se pensa em ter uma parte dos alunos em sala de aula e a outra parte em casa assistindo, e como é que vai ser isso? Eu, enquanto professor, vou ter que dar atenção aos alunos que estão aqui, e eu vou ter que dar atenção a alunos que estão em casa. Então, é um ensino novo e desafiador. Como é que vai ser? Como é que será? Né? Você veja que a educação já está sendo posta à prova, mais uma vez, com relação a isso. Há uma nova perspectiva de um novo ensino, porque não é EAD, porque é toda a distância, não é remoto, e é híbrido. Né? Como é que vai se dar esse ensino híbrido? E isso está se dando, gente, por dois motivos. Pela necessidade que eles têm do retorno à própria educação e de ser uma forma disso, tá? E uma forma de voltar. Pois não? E por que se tem essa pressão? E por que está se pensando isso? Porque a esperança está ao longe. A esperança está ao longe. A gente vê a vacina, mas a gente vê que... Porque, assim, quando foi em janeiro que chegou a vacina, carro de bombeiro, e foi vacina para um lado, vacina para o outro, e papapá, a gente criou ali uma esperança, a vida vai voltar ao normal. Só que, mais uma vez, do mesmo jeito do ano passado, a gente percebe que vai ser gradativo e que ainda vai demorar bastante. Então, a gente está começando a perceber isso, né? Que vai demorar, que vai perceber. E esse todo conjunto disso tudo que eu venho falando, ao meu ver, é uma grande oportunidade. É uma oportunidade da gente repensar a nossa prática, é uma oportunidade da gente reescrever a educação. Ou você acha que isso vai acabar? Ou você acha que mesmo voltando presencial, nunca mais vai ter um professor que vai gravar uma aula, que não vai mais usar isso, que não vai usar um Google Forms para fazer um trabalho? Talvez isso economize papel, por exemplo. Talvez economize xerox, por exemplo. Você bota um Google Formulários, um exercício, um TD que você quer fazer. Foi uma grande oportunidade de trazer esse aprendizado e usar essas ferramentas da escola quando voltar ao presencial. Eu acredito que isso nunca mais vai acabar, né? Isso nunca mais vai se alterar, porque nós aprendemos e agora nós sabemos usar. Então, mas tudo mudou? Reinventar-se cada um não mudou, do professor comprometido, como eu disse, a paixão pela educação, agora ficou evidente a paixão que nós temos pela educação, o professor superando os seus limites para ajudar o aluno. Gente, quem é professor sabe que a gente está envolvida toda hora com o aluno. A identificação com os alunos, o conhecer os alunos, nós passamos a conhecer mais os nossos alunos, a se envolver mais com os nossos alunos. A importância do professor em sala de aula, que é importante, que não se faz educação sem o professor. Mesmo com todos esses meios tecnológicos, precisamos de um professor na sala de aula. E a importância da convivência, ou seja, da gente conviver, se faz educação convivendo. E aí eu trago uma reflexão para você, para que você não ache que só não há conexão entre o aluno e o professor quando o Wi-Fi caiu. A conexão caiu? O Wi-Fi caiu, não estou podendo dar aula. Acabou a conexão do professor e aluno. E a conexão entre professor e aluno, gente, não depende do Wi-Fi. Quantas vezes antes dessa pandemia, antes disso tudo, o professor e o aluno estavam desconectados na sala de aula? Quantas vezes nós estávamos desconectados
Tinha uma barreira entre nós, o professor, e o nosso Wi-Fi dentro de sala não estava, a rede não estava se batendo. Isso fez nós repensarmos isso, que nós precisamos atingir ao aluno, porque agora, como está mais difícil, o aluno tem mais distração, nós repensamos tudo isso. E nós precisamos estar conectados, mas não conectados na internet, conectados com os pensamentos, com a alma, conectados com os objetivos, com o aprender. Essa é a nossa grande conexão entre professor e aluno. E assim, nós descobrimos novos caminhos para o mesmo destino. Qual é o destino? A aprendizagem, o aprender, não o ensinar. Porque os novos caminhos são novos ensinamentos para o mesmo aprendizado. Então, a gente está descobrindo que é possível atingir os mesmos objetivos buscando novas perspectivas. E o mais importante é a gente não se fechar a isso. Porque se nós conseguimos, e estamos conseguindo superar esse momento, outros momentos na frente nós conseguiremos superar. Outros momentos na frente nós conseguiremos nos reinventar. Porque nós estamos provando para nós mesmos que é possível. Precisamos hoje do equilíbrio entre o acolher. Por que o acolher? Que aí é outro momento para a gente falar da situação que as pessoas estão passando. Nós temos professores que estão doentes, nós temos professores que perderam pessoas queridas, pessoas que estão na família doentes, nós temos professores que perderam rendimentos, que o marido está, por exemplo, desempregado, que o filho não conseguiu um emprego, que a pandemia gera todas as outras situações. Pais de alunos, gente, que não tem. Como é que eu vou cobrar de um aluno uma tarefa se o pai não tem o que comer? Ele vai pagar o Wi-Fi? Ele vai pagar dados móveis? Como? Então, nós precisamos acolher o professor, acolher as pessoas, acolher o pai, acolher o aluno, acolher nós, gestores. Nós precisamos acolher isso aí. Mas acolher não significa dizer que nós não tenhamos que andar para frente. Porque nós vimos que a educação não pode parar. Nós vimos que as coisas estão acontecendo e nós precisamos ter esse resultado para que nós possamos, lá na frente, sairmos melhores dessa crise. É acolher, é dar o braço a cada um, é entender o professor, entender as pessoas, entender o que elas estão passando, um momento de aflição. Existem pessoas, gente, que estão apavoradas. Existem pessoas que não estão conseguindo se superar por conta das perdas, por conta de tudo que está acontecendo. Pessoas morrendo nas filas de hospitais, à espera de um leito. As incertezas que nós temos. Então, a gente tem que acolher. Muitas vezes, se acolher a nós mesmos, ter paciência conosco mesmo, dar um voto de confiança a nós mesmos, para que nós possamos superar. Mas, aliado a isso, eu tenho que entender que eu não posso parar, que eu preciso continuar para poder me preparar melhor para sair cada vez mais e a cada dia sair dessa crise melhor preparado. Esse é o ponto-chave. Equilíbrio. Equilíbrio. E eu queria fechar com essa frase, e posteriormente com um vídeo, que diz, educação é como a vida. Às vezes a gente olha uma pedra, aqui tem muita pedra, ali no Lacerda, ali no Salva-Vida, no Quixadá, e no meio da pedra, de uma rocha, tem uma planta. E a gente fica, menino, como é que essa planta saiu dentro dessa pedra? E a educação é como a vida. A vida sempre encontra um jeito de estar em movimento. A vida não para. E junto, ela encontra um jeito de estar em movimento e junto mudar o mundo de alguém. Então, é mais ou menos isso. A educação, ela é isso, ela não para. Ela está em constante movimento. É uma educação que é viva, que é presente, e ela sempre dá um jeito. E eu queria mostrar para vocês que ela sempre dá um jeito, mostrando esse vídeo, que está lá no meu canal, depois eu posso compartilhar o link, a Elaine manda para o pessoal, tá? Para que vocês possam compartilhar entre si. E olha só como a educação, ela é como... Lembre, quando você vê uma plantinha no meio da pedra, você olha, a educação é assim, ela sempre dá um jeito de viver e florescer. E eu queria compartilhar isso com vocês. Em meio
a vegetação da maior floresta tropical do planeta está ela, oferecendo sombra e esperança. E o que você pensa para o futuro? Dar uma vida melhor para minha mãe e para meu pai e terminar minha faculdade. É com a ajuda dela que o Arthur se mantém como um dos alunos mais aplicados do primeiro ano do ensino médio da rede pública do município de Alenquer, no oeste do Pará. Todo dia, como é que é a sua rotina? Você começou a aula, você vem para a aula? Ele e os irmãos procuravam sinal de celular aqui pela comunidade. Foi aí que perceberam que nesse ponto, embaixo da mangueira, o sinal de celular funcionava. Mas ao subir na árvore, a intensidade aumentava cada vez mais e com um sinal de internet. É assim desde novembro do ano passado, quando a família do Arthur se mudou aqui para a zona rural. E essa foi a maneira que o jovem de 15 anos encontrou de acompanhar as aulas que passaram a ser online por causa da pandemia. Vocês foram em vários pontos aqui Foi. Não tinha sinal? Não dava sinal bom. Aí ele resolveu subir aí em cima, foi que deu o melhor sinal. O Arthur e o irmão não tiveram dúvida. Construíram uma escada, um banquinho e até um suporte para o celular no alto da árvore. Daqui o Arthur assiste às aulas, baixa os conteúdos da internet e conversa em tempo real com os professores. A realidade de Alenquer em questão de internet é uma realidade muito preocupante. Se é uma realidade difícil para os alunos aqui da zona urbana, pior ainda para os alunos da zona rural. Dos mais de 16.500 alunos da rede pública de Alenquer, Arthur é um dos 1.300 que vivem na área rural, com acesso restrito à internet. E ele fez daquela árvore a sua sala de aula. E isso mudou completamente o estilo de estudo dele. Na minha disciplina, nessa primeira atividade desse ano, ele já ele acertou todas as questões. O Arthur também ajuda o pai na lavoura, mas só na parte da tarde. As manhãs são sagradas em cima da árvore. Mesmo levando essa vida simples, mas o que a gente pode fazer para ajudar, para alavancar o estudo deles, a gente faz. Até investir numa antena rural que dá acesso à internet, que custou quase R$2.000. Mas não adiantou. Sinal bom mesmo, só do alto da mangueira. Por isso, a família ainda paga um plano mensal de R$120 para a operadora de celular. A gente chega ali por 10, 11 horas do serviço, da manhã, a gente vai procurar, o Arthur tá lá em cima da aula estudando. Aquilo ali, né, rapaz, é uma coisa muito emocionante. Quer fazer uma universidade voltada para o campo. Por que, Arthur, você decidiu? Porque segui esse exemplo do meu pai, né, com a minha mãe. No dia que foi para bater a foto da mangueira, né, eu falei para ele, meu filho, tu não vai ficar com vergonha? Ele disse, não, nunca, mamãe. É a minha realidade. Eu quero que ele termine os estudos, é um sonho meu, do pai dele. Eu não vou ficar aqui parado esperando tudo acontecer. Eu vou lá e vou mudar a minha realidade. O Arthur é um aluno incrível. Que legal, né? Deixa eu só desligar aqui o vídeo. Eu acho que esse vídeo resume o que é, assim, eu me emociono porque realmente eu sou educador, eu fiz uma faculdade de matemática e física, que é uma faculdade, assim, muito, às vezes, fria, e entrei na educação e, às vezes, eu brinco, eu me converti. O professor Vasco foi que me ensinou isso, a gente se converte porque a gente começa a esse contato humano, a educação é que transforma, a educação é que faz isso conosco, e, assim, eu queria, assim, agradecer demais a Sandra, a Aurilene, a todos vocês que pararam um pouco nesse momento para a gente ter essa partilha. Eu queria
eu vou deixar aqui, mas depois eu compartilho com a Aurilene. Esses são os meus canais, gente. A gente tem um projeto, eu chamo a página do H, porque é um projeto ele começou por essa energia positiva, para ser uma fonte de energia positiva para as pessoas. Então, esse é meu site, aí está o Instagram, Facebook, tem o Twitter, tem o WhatsApp, e tem o canal do H no YouTube também, e lá são fontes de texto, são fontes de indicação de livro, são fontes de vídeos, porque muito do que eu acredito, muito do que é aquilo que eu sinto. E eu queria só fechar a minha fala dizendo o quanto eu sou orgulhoso por ter recebido essa herança de ser educador, que eu tenho certeza que veio da minha mãe, de ser casado com uma educadora, porque a gente, lá em casa, a gente vive a educação a todo dia, a toda hora, a gente respira, está dentro do nosso espírito, está dentro da nossa alma, e eu quero dizer assim, que eu estou muito orgulhoso de tudo que a educação fez e está fazendo por esse país, mesmo com todos os problemas que a gente tem, adversos, muitas vezes falta de estrutura, muitas vezes falta de apoio, falta de reconhecimento, mas nós estamos ali, firmes, fortes e acreditando. Eu deixo aberto se alguém tiver alguma pergunta. Um grande abraço, um grande beijo e, mais uma vez, muito obrigado. Hugo, assim, o nosso agradecimento, realmente, não consegui conter as lágrimas, né, um vídeo emocionante, porque nós também tivemos a oportunidade, né, de conhecer no nosso município várias histórias parecidas como essa, né, famílias driblando as dificuldades, professores driblando e superando muitas coisas, crianças, né, aprendendo a ler, como eu já em outros momentos, uma história muito marcante, a do Kaique, de um aluno do segundo ano, que conseguiu se alfabetizar na pandemia. Então, eu não me canso de contar essa história, porque nós tivemos a oportunidade de acompanhar de perto, e assim como desse aluno do ensino médio, nós vimos ali o grande desejo, o grande poder que a educação tem em mudar a vida das pessoas. E hoje o Kaique, eu sempre digo, é a pessoa letrada da família dele, com 7 anos, né? A mãe dele não sabe ler, né? O pai, ele é a pessoa que consegue ler dentro de casa. E foi num tempo de pandemia, foi no ano passado, então, assim, o olhar do professor fez toda uma diferença, né? O olhar da escola como um todo, da comunidade para essa criança, nos fez perceber que a educação, ela muda, sim, as pessoas, muda a realidade. E o nosso agradecimento, né, pela oportunidade de aprender com você nessa manhã, como já dizia Paulo Freire, ninguém nasce feito, é experimentando-nos no momento que nós nos fazemos. E aí você, né, nos permitiu construir conhecimento, você nos permitiu, assim, refletir sobre o nosso poder enquanto educadores, o quanto que a nossa vontade de fazer educação mudou muitas realidades. E a escola é, sim, concordo com você, o coração de uma comunidade, de um bairro, de um município, de uma sociedade como um todo. Então, nosso muito obrigado por esse momento de partilha. Com certeza teremos outros, né? E acredito que em breve agendaremos, tá certo? E aí a professora Sandra, não sei se ela vai querer fazer fica aberto os canais de materiais que a gente tem, fica aberto para todos os educadores, lá, vai lá na página do H, principalmente via Instagram, né, a gente tem todo o material, e se quiser, esse material é para ser compartilhado, tá? Então, muito obrigado mesmo. Hoje, quem mais aprendeu fui eu, por partilhar, porque a educação, o conhecimento é a única coisa que a gente aumenta quando divide. Então, muito obrigado pela oportunidade. E aí, antes da professora Sandra falar, vou dar aqui uma de youtuber, né? Olha, nós temos aí 213 professores, mas só 98 likes. Então, podemos ampliar para o YouTube entender que esse conteúdo é importantíssimo, tá certo? E quem ainda não fez, não está inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, ative o sininho lá em todos, porque nós temos conteúdo toda semana e vocês não podem deixar de acompanhar, tá certo? Agora vamos para a professora Sandra. Olá, Hugo, que maravilha, é sempre um prazer. É assim, você disse que aprendeu com a gente. Olha que coisa mais linda, que sensibilidade,
Que coisa rica de se ouvir quando alguém dizendo que você aprendeu com a gente. Então, é sempre um prazer. É, assim, maravilhoso ouvir você e dizer assim, meu Deus, eu vou sair daqui hoje diferente de como eu entrei. Uma bagagem enorme. Eu só tenho a agradecer do fundo do meu coração essa partilha, essa aprendizagem, que a gente possa estar sempre juntos, meu amigo. Muitíssimo obrigada. É aquela velha história, gratidão, gratidão e gratidão. Você é o nosso mestre, a sua maestria me deixa, assim, eufórica. Muito obrigada. E aí, antes da gente encerrar a transmissão, né, pedimos aí aos gestores, né, nós encerraremos esse momento, né, que estava aberto ao público, para os professores, para o nosso município como um todo. E aí nós vamos abrir uma outra sala, disponibilizaremos um link no nosso grupo de gestores para ter uma conversa mais particular, um momento mais de gestão com a professora Sandra, tá certo? Então aí vamos saindo dessa transmissão e entrando em uma reunião mais privada pelo Meet. Já disponibilizaremos o link no nosso grupo, tá certo? Um abraço a todos. Um abençoado dia, e agradeço mesmo a todos que estiveram acompanhando.